juntos ministrando a ceia do Senhor nessa noite tão festiva. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, eu quero ler o capítulo de número 17. Eu quero apenas, antes de estar lendo, fazer menção e lembrança. Estamos em um processo de aprendizado, onde nós estamos falando, trazendo o entendimento do que é ser simplesmente a igreja. Temos aprendido que somos uma família para Deus, temos aprendido que somos pedras vivas que edificam um altar para a presença do Deus vivo. Temos aprendido também que somos uma noiva à espera do noivo, e quanto nós esperamos, nós nos adornamos, nos santificamos, nos purificamos, porque é essa noiva que ele vai vir buscar, uma noiva sem mácula, sem ruga, adornada e que aguarda a vinda do Senhor. E a semana passada nós falamos sobre o sacerdócio, somos todos sacerdotes ao mundo. Hoje nós vamos ministrar a ceia, mas eu quero continuar ainda falando sobre, trazendo esse entendimento do sacerdócio ao mundo. Haja vista que o nosso intuito não é simplesmente nós termos uma reflexão aqui dentro da igreja, aqui dentro da reunião dos santos, mas uma reflexão que nós possamos levar para fora. E eu não sei vocês, gente, eu não sei, mas eu confesso para você que cada reflexão que eu tenho, que Deus tem dado, me fortalece a querer refletir muito mais. E esse assunto do sacerdote, de ser sacerdote ao mundo, tem me chamado muita atenção, tem me chamado muita responsabilidade, e tem me colocado muita reflexão sobre a minha vida como cristão, como pessoa que nasceu de novo e que vive para Cristo. E o meu desejo, esse é o desejo do meu coração, é que isso pudesse estar acontecendo também na sua vida, que essa palavra possa sair dessas quatro paredes, ou desse momento, e ir para a nossa vida, e nós pensarmos e refletirmos como está a nossa vida sacerdotal. Para isso não tem jeito, nós precisamos refletir e investir em conhecer a Jesus Cristo, investir em conhecer a Deus e o nosso papel. Então nossa jornada é uma jornada justamente de aprendizado, de posicionamento. E quando eu falo posicionamento, não vai acontecer se realmente ficar apenas por aqui. Nós precisamos de muito mais, gente. Deus está realmente cobrando de nós muito mais do que simplesmente uma reflexão num domingo à noite, por um tempo de 40, 50 minutos. Ele nos chama, Ele tem me chamado realmente para nós aprendermos uma vida onde não tem mais dualidade, onde não existe mais o Zé Hilton pastor, e o Zé Hilton empresário, e o Zé Hilton marido, e o Zé Hilton. O que existe é uma pessoa que nasceu de novo, e que agora, nascendo de novo, se eu nasci de novo, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não tenho mais outra identidade, senão a identidade de Cristo. Vocês conseguem me entender, igreja? Se eu nasci de novo, eu entreguei a minha vida para Cristo. Logo, o empresário Zé Hilton, ele continua sendo empresário, mas agora é Cristo que reina. E eu vou dizer mais, o pastor Zé Hilton já não é mais o pastor Zé Hilton, o que importa é Cristo em minha vida. O que importa é o meu sacerdócio, ou aqui o meu chamado, realmente, que é o chamado para mim, é o chamado para todos nós, que nós temos aprendido, que uma coisa é chamado, outra é vocação, e esse chamado sacerdotal é para todos nós. E se nós não refletirmos sobre isso, nós vamos viver o costume e voltar cada dia mais o velho homem, a velha religião, da busca de algo ou de alguém que vai lá resolver o nosso problema diante de Deus, sendo que Jesus Cristo já resolveu o nosso problema diante de Deus. Ele já intercedeu por nós, Ele já deu a vida por nós, Ele já foi o sacrifício por nós, e hoje Ele nos chama, cada um de nós, termos livre acesso a Ele, para cumprirmos o nosso papel nesse chamado. Então me entenda, por mais que domingo após domingo, nós vamos estar aqui falando sobre isso, reforçando sobre isso, é o que Deus tem colocado no nosso coração.
Deus tem colocado no nosso coração realmente um chamado diferente, e não é diferente, superior a ninguém, é diferente na simplicidade que o Evangelho tem para todos nós, de entendermos que existe um chamado de um povo exclusivo, que existe exclusivamente para Deus, gente. E eu falo, eu não tenho nenhum compromisso com o meu passado, eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Se eu já errei no meu passado, não é por isso que, não, agora você vai querer mudar, não. Eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Se eu errei hoje, eu quero fazer da forma correta, da forma que o Deus está nos ensinando e nos orientando. E eu quero chamar a todos que estão perto de mim para entender e aprender esse chamado e a gente andar e se fortalecer a cada dia mais. E é para isso eu chamo cada um de vocês. Tenham paciência com você mesmo, mas insista. Que muitas vezes nós estamos acostumados com uma cultura completamente diferente, mas o que Deus está nos chamando é para trazermos o entendimento da cultura do reino, da cultura do céu, e nós trazermos a cultura do céu aqui para a terra, e isso realmente é muito desafiador, porque nós estamos, na maioria de nós, presos e enraigados à cultura aqui da terra. E para isso nós precisamos de uma transformação que vai acontecendo dia após dia, de glória em glória, à medida que nós colocamos o coração nisso. Eu quero te chamar a colocar o coração nisso. Eu quero fazer essa leitura do Evangelho de João, no capítulo 17, eu gosto desse texto, eu acho maravilhoso. Ele é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus Cristo. É o tempo que ele já tem anunciado tudo que ele vai passar, e ele está falando e intercedendo aos seus discípulos, e é interessante que ele está intercedendo por aqueles e por todos os outros que haviam de vir. E eu quero trazer esse texto como ponto de partida para todos nós, mas existe algo bem mais profundo que eu quero tratar com vocês, embora hoje eu quero fazer uma ministração um pouco mais lenta, porque nós queremos ministrar a ceia do Senhor. Então, leia comigo, 17, versículo 1, abra só o versículo 1 para nós aqui, por favor. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Segura aí. Então Jesus Cristo, ele faz uma oração intercessória, e nessa oração a gente já começa a entender em que lugar que Jesus Cristo está. Jesus Cristo veio do céu trazer o seu reino sobre a terra, e nesse momento, é como se ele estivesse entre o céu e a terra intercedendo por nós. É importante a gente ter esse entendimento. Jesus traz o céu e intercede entre a terra e o céu pela terra. Como se ele viesse realmente para resolver um problema que só o céu pode trazer para a terra. E nessa oração ele está intercedendo. Está chegando a hora. Senhor, está chegando a hora, glorifica o Filho, glorifica o Filho. E aí vamos continuar a leitura do versículo 13 em diante, vamos ler até o 21, abre aqui para mim que eu fico mais tranquilo. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles, os seus discípulos, tenham a plenitude da minha alegria. 14. Dei-lhes a minha palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Pode passar. Não rogo que o tires do mundo, preste bem atenção nisso. Não o rogo que os tires do mundo, mas que proteja do maligno. Então, aqui só para a gente continuar nosso entendimento. Deus, Jesus Cristo, a intervenção, a oração dele por minha vida, pela vida dos seus discípulos eu não quero que vocês saiam do mundo. Eu quero e preciso, e o meu propósito é realmente uma nação que entenda as coisas do céu, mas que habite a terra. Isso é muito importante para aquilo que Deus tem para tratar conosco, esse entendimento que talvez seja até uma quebra de paradigma para as nossas vidas, porque o nosso olhar pode estar muitas vezes na expectativa apenas
Vem Jesus me levar para o céu. A expectativa nossa é que nós temos que fazer de tudo para que as pessoas vão para o céu. Eu tenho que dar um jeito de caber todo mundo para ir para o céu. Então, armar uma arca, preparar para levar as pessoas para o céu. Ele falou, aqui ele está falando, pode voltar o texto. Ele está falando, escuta, eu não quero que me tire do mundo. Então, nós precisamos entender o nosso papel nesse chamado. Não rogo que os tire do mundo, mas que proteja do maligno. Continua. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu já estou trazendo bastante entendimento para vocês. Jesus intercede para um povo, que ele quer que esse povo tenha o entendimento que eles, embora não sejam desse mundo, mas que eles saibam que eles estão nesse mundo, e o que ele traz para nos sustentar, e que ele intercede ao Pai, Senhor, para se manter nesse mundo, com o olhar do céu, para trazer as coisas do céu, santifica-os. Sem santificação, sem busca da santidade de Deus, é impossível cumprir o papel que Jesus Cristo intercedeu por nós. Por isso, a importância de nós batermos nessa tecla de santificação, de transformação e de entender a vontade de Deus para nós. Continua a próxima lei 18, por favor. Assim como me enviaste no mundo, aqui, ele está dando um envio. Eu os envio para o mundo. Próximo. Em favor deles, eu me santifico. Uma intercessão de Cristo pela humanidade. Eu me santifico por eles. Para que também, volta lá que eu não terminei de ler. Para que também eles sejam santificados na verdade. 20, minha oração não é apenas por eles, pelos 11 que estavam ali com ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Eu entrei em cena agora. Nós acabamos de entrar em cena. Ele está rogando não apenas por aqueles, mas por todos aqueles que um dia crerão nele. Eu creio no Senhor. Quem crê no Senhor aqui? Então ele está falando com você. Aqueles que um dia crerão em mim. Por meio do quê? Da mensagem deles. Olha só, ele está intercedendo e ao mesmo tempo está enviando para uma missão. 21, para a gente encerrar essa leitura. Para que todos sejam para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus, que o Senhor nos dê graça, Pai. Fala em nossos corações, Pai. Fala em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então nós entendemos e precisamos aprender que nosso chamado primordial é realmente a nossa essência. A essência que Deus tem é uma nação sacerdotal, luz para o mundo, que possa realmente fazer brilhar a luz de Cristo para o mundo. Então, a cada um, nós aprendemos a semana passada, não é um pastor, não é um padre, não é um sacerdote, não é um clérigo, é todos que creram em Jesus Cristo, todos que creram em Jesus Cristo, torna-se uma nação sacerdotal, que tem um chamado e uma direção de Deus para as nossas vidas. Esse é o chamado. Ser luz para o mundo, luz para as nações. E assim, quanto mais eu queria te estimular muito a refletir sobre esse pensamento de nação sacerdotal e o papel do sacerdote, talvez até olhando para a velha aliança, para entender o nosso papel na nova aliança. Então, quando a palavra de Deus fala em sacerdote, nós vemos duas funções primordiais do sacerdotal para o mundo. A primeira função, a adoração. Adoração a Deus. E sabe, gente, muitas vezes nessa essência de adoração, nessa vocação de todos chamados,
Muitas vezes nós falhamos porque nós não buscamos entender e aprender a essência da adoração. E o que é adoração? Quando eu falo adoração, para muitos, nós só estamos pensando em música. Quando falo em adoração, para muitos, nós estamos pensando em gesto, ou o estilo que cada um tem, se eu bato palma, se eu levanto a mão, se eu fecho os olhos, se eu pulo. Quando, quiçá, a gente avança um pouquinho, a gente começa a pensar na adoração, adoração é um estilo de vida, meu estilo é um estilo de adoração. Ela tem sentido, mas pode ser muito vazia essa frase, se nós não trouxermos a profundidade da adoração, porque a nossa identidade deve ser a identidade de um adorador, e a adoração, ela revela-se na apropriação do ser adorado. Então, a adoração se revela se a cada dia eu começo a me parecer com quem eu adoro. A apropriação da adoração é a transformação da minha vida e me tornar-se parecido com quem eu adoro. Se eu adoro verdadeiramente o Deus vivo, eu começo a me parecer com o Deus vivo no meu dia a dia. Quem está me entendendo? Se eu adoro de verdade, vai causar uma transformação. Entenda, se eu adoro, se realmente eu me prostro e me rendo diante do meu ídolo, que é Jesus Cristo, que é o meu Deus, eu começo a me transformar igual ao meu ídolo, Deus. E quando eu não me transformo? Quem será que eu estou adorando? E se não acontece transformação? Talvez eu não estou entendendo. Talvez possa existir algo errado na minha vida de adoração. E, gente, eu não estou fazendo isso, falando isso apenas para a gente se sentir culpado, não, muito pelo contrário. Eu estou falando isso como uma revelação que Deus tem dado para mim, é isso que eu quero buscar para a minha vida, eu preciso. Se a minha adoração é verdadeira, eu me torno igual ao que eu adoro. E o que eu adoro é santo. Você consegue entender? O que eu adoro é santo. É impossível a verdade de um adorador que adora um santo que não vai se tornar santo como ele num processo. Me entendam, pelo amor de Deus, igreja, eu não estou querendo falar de perfeição, estou querendo falar de transformação, dia após dia, a imagem de Deus. Dia após dia, essa minha adoração, essa minha vida de adoração, transforma-me ser parecido com o santo. Se eu não tenho esse desejo, se essa não é a forma de vida, algo está errado na minha adoração. E quando eu falo algo está errado na minha adoração, eu não estou falando do ritmo, eu não estou falando da palma, eu não estou falando das mãos para cima, eu estou falando da essência. O meu coração talvez não está tão ligado, eu não estou entendendo ainda. Eu preciso ser transformado, eu preciso mudar. Algo precisa mudar, porque a adoração me transforma em quem eu estou adorando. E me desculpa a minha sinceridade, se eu continuo eu mesmo, quem eu estou adorando? Se eu saio de um ambiente de adoração, se eu falo que eu sou adorador, e eu continuo com as minhas opiniões e os meus jeitos, eu sou assim, eu nasci assim, eu tenho esse jeito mesmo, eu não mudo, quem eu estou adorando? Quem está sendo reverenciado por mim mesmo? E o que eu quero dizer é que muitas vezes nós imaginamos que estamos adorando o Deus Altíssimo, estamos adorando uma figura que nós criamos e que na verdade sou eu mesmo. Do jeito que eu acho, porque eu acho que adoração é isso. Eu acho que é isso. Então, nós temos que entender essa essência de adoração, ela precisa, necessita de mim conhecer ao Deus Todo-Poderoso. Eu jamais vou conseguir ser um adorador se eu não invisto em conhecer o ser que eu adoro. Eu não vou conseguir ter uma adoração na essência se eu não invisto em tentar conhecer mais aquele que eu estou adorando. E me desculpa, gente, mas nós vivemos uma geração que quer ser adorador, mas não quer conhecer o Deus da adoração. Sabe por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. E se eu entro verdadeiramente na presença de Deus, algo machuca em mim. Dói. Porque a santidade dele me fere. Mas sabe por que me fere? Para me transformar, ser mais parecido com ele. Então, se nós não mudarmos o pensamento de vida sacerdotal, de um relacionamento com Deus, nós nunca vamos conseguir caminhar naquilo que é o propósito, aquilo que Deus tem nos chamado a ser.
Porque nós precisamos viver essa essência, a essência de adoração e se condicionar realmente a se tornar a quem nós adoramos. Mas a minha intenção nessa noite não é falar sobre adoração. É trazer o que Jesus Cristo fez por nós e nos entender, porque se a adoração nos apropria da identidade de quem nós adoramos, existe algo que Ele nos envia a fazer quando nós nos apropriamos da sua identidade, que é a intercessão. Jesus Cristo veio interceder entre Deus e o homem para que realmente o homem voltasse a Deus. E deu a todos aqueles que o receberam esse chamado. Agora eu estou indo agora com a igreja. Deu à igreja a autoridade de interceder. Então, se a adoração, se a minha oração é buscar a vontade de Deus, a intercessão é realizar a vontade de Deus. Quem está me entendendo? Eu busco a Deus em adoração e oração, para saber a vontade de Deus, para cumprir o chamado dEle para a minha vida, intercedendo. E é impossível interceder sem eu entender a vontade de Deus. E eu preciso investir na minha vida para entender a vontade de Deus, porque quando nós falamos de sacerdócio, quando nós falamos de todo o ritual do sacerdote, nós lembramos de um lugar que é extremamente importante para o ritual sacerdotal, vamos falar assim, ritual do sacrifício, o altar. O altar é o lugar, preste bem atenção nisso, o altar é o lugar onde o céu desce e se encontra com a terra para que seja purificado e transformado o pecado e seja santificado. É o altar. No altar, o sacerdote colocava o sacrifício, sacrificava em ordenância a ordem de Deus que ele mandou, e naquele lugar, Deus descia, pegava o sacrifício e intercedia pelo pecado daquele povo. Então o altar, gente, não sei se você está conseguindo me entender. Quando nós estamos na nova aliança, nós temos um novo altar. Nosso coração é o altar de Deus. Mas o altar não faz o que Ele quer para Deus. Ele não apresenta o que Ele quer para Deus. Nós apresentamos no altar o que Deus pede para Ele, a vontade dEle. Não é a minha vontade, o que eu quero apresentar, não, eu vou apresentar isso ao Senhor. Não, o que o Senhor pede. Quem lembra, talvez você lembre, dos dois filhos de Adão, que fizeram oferta no altar. Nenhuma das duas ofertas foi ruim. Nenhuma das duas ofertas foram ruins. Caim pegou as primícias, as primeiras colheitas, e ofereceu a Deus. Existe algo de ruim nisso, gente? Poxa vida, eu diria que a oferta dele, se bobear, está bem melhor do que as nossas. Ele deu as primícias, uma boa vontade maravilhosa no meu olhar. Abel vai e dá oferta ao Senhor, um animal. Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Sabe por quê? Porque o altar é lugar de oferecer o que Deus pede, não é o que eu quero. Não adianta eu ter boa vontade se eu não conhecer a vontade de Deus. Quem está me entendendo? Não adianta eu ter a maior boa vontade. Ah, não, a pessoa é boazinha. Nossa, ela faz isso, mas ela é boazinha. Mas ela precisa conhecer a Deus. A igreja precisa conhecer Deus. Eu preciso investir e conhecer a Deus. Eu não sei se você está conseguindo entender. Porque isso é algo que vem profundo dentro de mim e me desafia. Eu preciso conhecer a esse Deus, porque eu quero entregar a oferta que chegue a Ele, no altar dEle, que seja a vontade dEle. E muitas vezes nós achamos, não, está tudo certo, a pessoa tem a maior boa vontade do mundo, não, acho que as coisas são assim mesmo, né? Deus conhece o meu coração, Deus sabe que é difícil. Ei, não existe justificativa diante dEle.
Porque Ele se apresenta como Ele quer ser adorado, Ele se apresenta como Ele quer o sacrifício, e se nós não investirmos verdadeiramente em conhecer a sua vontade, nós não vamos oferecer uma oferta que agrada a Deus. Gente, eu não sei, isso para mim é muito forte, e quando eu falo disso eu fico pensando, já pensou? Analise comigo uma igreja maravilhosa, linda, tudo bonito, com adoração bacana, tudo legal aqui. E talvez se nós fôssemos, Senhor, e aí? Não aconteceu nada lá. Fizeram um monte de barulho lá, vocês cantaram, fizeram um monte de legal, mas, tudo menos a minha presença, porque vocês não fizeram o que eu pedi. Vocês fizeram o que vocês acharam legal para vocês. Vocês fizeram algo que agradou a vocês. Você consegue entender que o pensamento de levar as pessoas para o céu, ele tem que ser revisto na nossa vida. Porque o pensamento de levar as pessoas para o céu nos coloca numa condição de venha para um ambiente agradável, porque eu preciso de alguma forma te levar para o céu. Eu preciso de alguma forma te anunciar para que você vá para o céu. Mas o chamado que Deus tem para a nossa vida muda tudo. Não é mais apenas simplesmente querer levar as pessoas para o céu. É trazer o céu para as pessoas. Um sacerdote, a grande preocupação não é levar as pessoas para o céu, é trazer o céu para as pessoas. É ser intercessor. É ser o intercessor entre o céu e a terra. Quem é o intercessor entre o céu e a terra? A igreja do Senhor. Efésios capítulo 3 fala que a igreja é dada a intercessão entre o céu e a terra. E se a igreja não tiver esse entendimento, a igreja vai fazer de tudo para levar as pessoas para o céu, mas não foi isso que Deus pediu para nós. Deus pediu para mim que eu traga o céu aonde quer que eu esteja. Que a presença do céu esteja na minha vida, porque esse é o chamado. Sabe, se nós entendermos errado isso, nós vamos, não sei se você já viu a história do escoteiro. O escoteiro tem aquela coisa de, uma das premissas dele, você vê uma velhinha para atravessar a rua, você tem que atravessar a rua, atravessar essa velhinha, né? Aí um dia eu vi uma história que o líder olhou, como assim? Vocês estavam em 3 pessoas para atravessar aquela velhinha para o outro lado da rua? Aí um olhou para ele e falou, mas você não sabe, ela não queria atravessar. Mas nós fomos e atravessamos. Muitas vezes nós estamos fazendo isso, querendo arrumar um céu onde as pessoas não estão vendo a necessidade de um céu em minha vida. Porque elas olham para mim e sentem a fome e o desejo do céu, porque eu não represento mais o céu. Eu represento uma religião, eu represento uma força bruta para tirar as pessoas que falam, você vai para o inferno, você é um pecador, e as pessoas não vão querer, e aí eu estou pegando como aqueles 3 mascotes lá pegando, vamos, você tem que atravessar a rua. Depois a velhinha chegou do outro lado, ela precisou de ajuda para voltar, porque o destino dela não era aquele. Nós queremos dar destino, sendo que quem escolhe é o Senhor. Ei, talvez seja difícil para nós entendermos isso, mas é o Senhor que nos escolhe. É o Senhor que escolhe aqueles que são os dele. E Ele não pede para mim escolher quem tem que ir. Ele não pede para mim forçar ninguém a ir. O que Ele pede para mim é que, como sacerdote, eu comece a trazer a função de trazer o céu para as pessoas, para que se manifeste o céu na vida das pessoas. Não foi isso que Jesus Cristo fez? Ele levou alguém para o céu? Opa, agora estamos aqui, nós, os 11, agora vamos fazer o seguinte, está tudo legal. Bora lá de uma vez, já resolver nossa parada, vocês já ganharam o céu e está tudo certo. Não, Ele veio, pisou na terra, se fez um de nós, para que nós nos constrangêssemos, falar, meu Deus, eu quero esse céu, aqui, na minha vida, eu quero essa manifestação do céu na minha vida. Então, você ser um sacerdote é entender a vontade de Deus, e a vontade de Deus para o seu sacerdote é que nós santifiquemos ao Senhor. Investimos muito pouco nisso, igreja. Santificar ao Senhor. E o que seria santificar ao Senhor? Santificar ao Senhor é conhecer a sua vontade e cumpri-la aqui na terra.
Santificar ao Senhor é cumprir a vontade dEle do jeito que Ele é. Não inventar um jeito que caiba a todo mundo, mas apresentar um Deus do jeito que Ele é. Se você teve de antena ligada no primeiro hino que nós cantamos aqui, nós falamos de um Deus santo, que onde Ele está, Ele santifica tudo. E nós, muitas vezes, para não assustar as pessoas, não vamos falar de santidade, porque a santidade as pessoas vão se sentir machucadas, mas Deus é santo. E onde está a presença dEle, todo o ambiente tem que se santificar, porque essa é a forma de nós manifestarmos o céu, fazer a vontade do Senhor para a vida das pessoas, através da nossa vida, santificar ao Senhor. Isso me faz lembrar quando os discípulos perguntam para Jesus: como é que nos ensina a orar? Me ajuda a lembrar. Pai nosso que está no céu. Opa, logo de cara ele já começou a ensinar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita aqui na terra como é no céu. Alguma coisa tem que ser mudada aqui na terra, então. E se nós formos aprofundar na leitura e no entendimento disso, a leitura ideal seria: santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, enquanto nós fazemos ela aqui na terra. Faça aqui como no céu, enquanto nós estamos aqui cumprindo a tua vontade. Nós acreditamos, e isso precisa ser quebrado na nossa vida, que tudo nós falamos que é ministério. Tudo é ministério, ministério de louvor, é ministério de intercessão, ministério daquilo. Tudo isso é apenas um chamado local. Quando eu falo intercessão, você já pensa nas pessoas que estão ali no fundo, intercedendo, orando. Eles são os intercessores. Eles são intercessores no momento, mas o intercessor no mundo sou eu e você. É aquele que vai ao encontro para levar, ou para proteger, ou para realmente representar aquela pessoa. Quem é o representante do céu aqui na terra? Isso, pode levantar a mão, é isso aí. Quem é? Eu sou o representante aqui na terra. E olha, gente, vai haver lugar na sua vida. Me entenda, por favor, essa fala. Que o único Jesus Cristo que tem naquele lugar é você. Vai ter lugar que é só você, que é o único Cristo que está naquele lugar. Se você não cumpriu o seu papel, você não cumpriu a vontade do Senhor. E quanto mais nós entendermos esse papel na nossa vida, mais as coisas começam a acontecer e nós conseguimos entender e modificar os pensamentos das coisas. Eu estou indo totalmente contrário do que eu... Mas enfim, quanto mais nós entendermos isso, mais as coisas vão ser transformadas. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? Nós vamos parar de querer explorar o que existe no mundo. Nós vamos querer santificar em tudo que nós fazemos, trazer a presença de Deus para que seja santificado. O meu fazer qualquer coisa na minha vida vai mudar o sentido. Opa, não tem mais a ver com explorar algo, tem a ver com trazer o céu para algo que precisa ser transformado. Sabe, no meu pensamento, é como jovens que começam a pensar na sua profissão, e aí começam a virar a chave. Epa, eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, mas o pensamento não é mais para explorar aquilo que vai te render de lucro financeiro, mas que eu possa santificar aquela área, levando realmente o reino de Deus para aquela área, para que eu possa fazer com que através da medicina o nome do Senhor seja glorificado, para que eu possa através de uma vida como empresário, o nome do Senhor ser glorificado através da vida de empresário, através da minha vida na farmácia, eu possa glorificar ao Senhor na minha vida na farmácia, através do meu ministério como pai
Deus vai ser glorificado, porque eu sou um pai para a glória dele, trazendo o céu para dentro de casa, através do papel de uma mãe. Ela entende, é suficiente para falar: eu quero trazer a glória de Deus para minha casa, eu vou interceder entre o céu e minha casa, eu vou trazer a presença de Deus. Já não tem mais sentido o que você está fazendo, no sentido literal do mundo, mas tem sentido o propósito de Deus para o chamado que Ele tem para a sua vida, aquilo que Deus tem colocado para nós, inclusive pastor, tudo. Sabe por quê? Esse mundo vive a cultura da exploração. Tudo é para ser explorado no benefício próprio. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus nos chama para que em tudo que nós fizermos, nós possamos trazer o reino, para que as pessoas se beneficiem do reino que nós trazemos. Então eu não sou pastor para um benefício meu, não é mais com a questão da minha vontade, do meu ego, de fazer aquilo que eu quero que seja feito, mas eu sou um pastor para representar o céu aqui na igreja, para que de fato nós possamos estar fazendo na terra como no céu a vontade do Senhor. Gente, é uma virada da nossa vida. Talvez extremamente desafiador na nossa vida, mas entender isso é extremamente importante, porque se nós não entendermos isso, gente, nós vamos ficar de fora daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu acredito isso com todo o meu coração. Deus está chamando realmente uma nova geração de sacerdotes que vão realmente transformar esse mundo com a cultura do céu, que não vai mais ser envolvido com essa cultura maligna, mas que vai sim tomar o lugar que é de Deus, onde todos os lugares vão ter pessoas que representam o céu, que representam a Deus. Onde estiver um discípulo de Cristo, ali está implantado o reino de Deus, santificando o nome do Senhor, cumprindo a tua vontade. Estou caminhando para concluir. Uma das coisas que vem à minha memória, e é importante nós falarmos sobre isso: Moisés é um dos grandes representantes de Deus, foi um dos grandes representantes de Deus aqui na terra. Nós podemos dizer que ele fez a vontade do Senhor até um momento da vida dele. Eu queria que, se você puder, abre Números 20 para mim, se puder projetar para mim, no versículo de número 7, estarei lendo até o versículo 12. Eu estou reforçando a importância de santificar o nome do Senhor, porque Deus não abre mão disso. Deus não abre mão. Nós poderíamos trazer a lembrança de usar Davi e toda aquela comitiva carregando aquela arca, e de repente usar com toda boa vontade, vai lá e mete a mão na arca e imediatamente ele é fulminado, porque não cumpriu a vontade do Senhor, não santificou como Deus pediu para ser santificado. Mas vamos ver Moisés, 20, versículo 7, diz assim: e o Senhor disse a Moisés: pegue a vara, preste bem atenção nisso, pegue a vara, com o seu irmão Arão, reúna toda a comunidade diante desta, fale. Olha o que Deus fala para Moisés: diante dela, pegue a vara, mas diante da congregação, fale a rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e seus rebanhos. Segura aí. Como Moisés santificaria Deus nessa ordem? Falando a rocha. Foi isso que Deus pediu para ele? Pegue a vara, fale a rocha, que vai sair água. Santificar é fazer o que Deus pede, não fruto da imaginação, da minha ira, das minhas raivas, e aí eu fazer de acordo com os meus sentimentos, mas de acordo com o que Deus manda. Vai lá e fale a rocha. Próximo. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Opa, obedeceu, né? Está tudo certo. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e disse Moisés: olha só, escutem, rebeldes. Isso é
a batalha do líder com a rebeldia do povo. E mesmo assim, o líder, nós devemos manter controle, a obediência e santificar ao Senhor, independente do comportamento dos outros. Meu marido, é minha esposa, ele não cumpriu a parte dela, eu estou revoltado. Isso não justifica não santificar o Senhor, que santificar ao Senhor é mesmo que todas as condições estão desfavoráveis, eu continuo obedecendo à vontade do Senhor. Eu não obedeço de acordo com aquilo que eu acho ou com o momento favorável, eu obedeço porque eu nasci para obedecer. E aí Moisés e Arão reúnem a assembleia frente à rocha, e Moisés diz: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para vocês? Irado, vai lá. Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha, 1, 2 vezes com a vara e jorrou água. E a comunidade e todo mundo beberam daquela água. Olha aqui para mim. O fato das coisas darem certo não significa que está certo. O fato de ter bons resultados aqui na terra não significa que a gente está tendo bom resultado no céu. O fato das coisas darem certo, da igreja estar bem, da igreja crescer, de ter um monte de gente se convertendo, não significa que o reino está sendo estabelecido. Porque se fosse, a nossa nação estaria sendo transformada, porque nós já estamos quase com 40% intitulado de cristão. Opa, peraí. Então as coisas deveriam começar a dar tudo certo. Porque tem uma nação muito grande de crente. E os casamentos continuam sendo divórcio, uma série de coisas, crise familiar, uma série de problemas, pecado, uma série de coisas acontecendo. Opa, então alguma coisa está errada. O resultado não significa realmente, o resultado que você vê não significa que você não vai ter um boleto a pagar. A conta pode vir. Quem está me entendendo? Quem já levou multa aqui? Eu já levei umas par delas, tá, gente? O que eu quero dizer, por que eu estou trazendo o pensamento? Você passa a 120 km no lugar e está lá a placa, é 80 km por hora. Tchum! Nossa, passei, não aconteceu nada. Está tudo bem, não teve nenhum problema. E você está de boa em casa, daqui a pouco, no correio, uma coisinha, um boleto chega para você. Oh, mas eu não fiz nada hoje. Claro que você não fez hoje. Você fez lá atrás. Você não seguiu a ordem. E não seguir a ordem significa um boleto vai vir para você. O fato de, não, eu separei, as coisas estão bem, está tudo certo, está tudo... não, está tudo... Escuta, não significa que não vai ter um boleto para ser pago. Não, eu menti, está tudo certo. Opa, está tudo bem, mas você vai ter um boleto a ser pago. Uma hora a conta vai vir. Uma hora vai vir. Por isso que Deus fala, quer ser um intercessor, santifique o meu nome. Santificar o nome do Senhor é cumprir a vontade dEle. E aí, o próximo. Eles comeram, eles beberam da água. Vai lá, 12. E o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade na vista dos israelitas, vocês não conduzirão esse povo, esta comunidade, à terra que eu dou a vocês. Somente até aí. Uma coisinha pequena, né? Mas o nosso Deus, gente, Ele continua o mesmo. Não existe, gente, não existe um Deus da velha aliança e um Deus da nova aliança, porque o Deus agora ficou bonzinho, e agora está de qualquer jeito, está tudo certo. Ele continua sendo santo. E Jesus Cristo, na sua oração, Ele falou que vai deixar para nós, para habitar no nosso altar, um Espírito que é santo. E esse Espírito que é santo, Ele não vai ter lugar se o altar não for santificado, se o altar não for separado para Ele. Então Deus nos chama, Ele nos chama para essa vida de intercessão. Todos nós somos luzes para nações e todos nós devemos nos posicionar na nossa vida santificando ao Senhor. E a pergunta é, temos santificado ao Senhor? Haja vista que santificar não é, estou bonzinho. Santificar é fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor não vai nos colocar inocentes se nós não
procurarmos saber a vontade do Senhor. E nós temos insistido, dia após dia, falando sobre busca de conhecer ao Senhor, de entender ao Senhor. Jesus Cristo falou: santifica-os na minha palavra. A minha palavra é a verdade. Não existe santificação sem investimento em conhecer o Deus já revelado em sua palavra. Não existe intercessão se nós não conhecermos a legislação do céu. Nós não conseguimos interceder por ninguém. Não adianta eu querer ser um intercessor da política se eu não conheço nada da legislação e eu não conheço nada da política. Não adianta eu vou lá no parlamento amanhã, vou resolver uma parada para você, mas eu não entendo nada dos caminhos. Eu preciso entender para que eu seja um intercessor. E o chamado que Deus tem a todos que nasceram de novo, somos intercessores. E muitas vezes nós estamos preocupados apenas com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com os benefícios de sermos crentes, aguardando, não, estou indo para o céu. Deus tem um chamado a todos nós. E o chamado dele continua sendo, nós temos e vamos continuar batendo nessa tecla, gente. Trazer o céu para a terra. Manifestar as coisas do céu aqui na terra, como Jesus Cristo fez quando ele falou: é chegado o reino dos céus. Não sei se você lembra quando os discípulos de João Batista procuram Jesus. Ei, João Batista falou para questionar: é você mesmo? Jesus Cristo não deu resposta, falou: olha aí, os coxos andam, surdo ouvem, o cego vê, é manifestado o reino dos céus. Como se manifesta o reino do céu? Trazendo o céu aqui na terra, santificando a nossa vida, aprendendo a vontade do Senhor. E eu não sei, irmãos, eu não sei se é uma piração minha, mas eu sinto que a nossa geração está querendo só um benefício de um Deus que nos leva para o céu. E está esquecendo de que esse Deus, que sim tem o céu para nós, Ele nos chama para habitar e ficar aqui na terra e ser o seu representante aqui na terra. E eu só posso representar se eu investir em conhecê-lo, investir em conhecer ao Senhor, trazendo o céu para a terra. Eu quero chamar os nossos oficiais para vir aqui. O Ministério do Louvor também pode se posicionar. Eu quero concluir essa mensagem trazendo o pensamento da essência, a essência do jardim novamente. A essência do início de todas as coisas. No jardim, Deus coloca o homem para cuidar e lavrar. Deus não coloca o homem para explorar. Deus coloca o homem para cuidar, para se alegrar com o crescimento daquilo que ele cultiva, daquilo que ele lavra, daquilo que ele faz. E a alegria dele não é explorar o que a terra tem para oferecer. A alegria do homem no jardim é se alegrar com o crescimento daquilo que Deus tem colocado ele a fazer. Olha aqui para mim. Sabe quando nós voltamos para Cristo, Cristo coloca novamente nós no jardim. Estamos de volta no jardim. E nesse lugar não cabe mais exploração, não cabe mais querer benefícios próprios, porque agora não é mais para minha vida. A vida tem a ver com Deus e o entendimento da graça é favor imerecido a um presente que eu recebi. Preste atenção nisso, eu recebi um presente. Mas a grande questão desse presente é: para quem que eu tenho que dar esse presente? A graça é um presente que Deus me dá. E a partir do momento que eu consigo entender que esse presente vem junto comigo uma vocação, é um outro presente que eu tenho aqui, a vocação que Deus me dá. Esse presente não é para mim. Esse presente é para dar para alguém. É para entregar para alguém, para interceder para alguém que não tem esse presente. E quanto mais eu entendo as coisas do céu, mais eu entendo que Jesus Cristo agora, Ele habita em mim e faz através de mim, e eu sou o agente dele para levar esse presente às nações.
as luzes para as nações, trazer luz onde há escuridão. Esse é o chamado que Ele tem para mim, e Ele é o chamado que tem para todos aqueles que nasceram de novo e receberam a sua luz. Levar a luz das nações, levar o presente. Mas enquanto nós ficarmos preocupados com a nossa vida, enquanto nós ficarmos preocupados com a segunda-feira, com os boletos a pagar, quando nós ficarmos preocupados com as coisas que nós vamos conquistar desse mundo, quando nós vamos preocupar com a igreja que tem que encher, quando nós vamos preocupar com uma série de coisas, nós não vamos preocupar com as vidas que estão indo para o inferno, porque os sacerdotes não mais oferecem um altar de sacrifício ao Senhor, porque não conhecem a vontade do Senhor. E meu desejo, a minha oração com todos vocês é que possa se levantar aqui, neste lugar, possa ser resgatado sentimento, não mais de exploração, mas de dedicação. Eu entendo todos os ministérios colocados na Bíblia. O apóstolo Paulo fala, Efésios 4, dos ministérios, mas existe um ministério, gente, me entenda esse ministério. Existe um ministério que, por mais que exista dentro da organização eclesiástica essa função própria e o chamado, que é o ministério pastoral, todos que nasceram em Cristo são chamados a ser pastores. Você olha dentro da história do povo de Deus, todos os homens que Deus levanta são pastores de ovelhas que Deus transforma. E Jesus Cristo, quando Ele se apresenta, eu sou o bom pastor. No sentido de, eu nasci, eu recebi, agora eu tenho que cuidar de alguém. Eu tenho que dar alimento para alguém. Eu tenho que interceder pela vida de alguém. Eu sou o que Deus tem por aquela pessoa. Ei, talvez na sua casa o único que pode representar Cristo e trazer o céu para se manifestar é você. Você não precisa da figura de um sacerdote, é você que vai trazer o céu para dentro da sua casa. Talvez passou o tempo, Deus queria se manifestar através da sua vida e você prefere reclamar da situação no lugar de clamar e trazer a vontade do céu para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida, para as pessoas que estão ao seu redor. Nós ficar buscando soluções mirabólicas, preciso fazer esse treinamento, preciso fazer aquele, termino aquele, eu preciso comprar outro, como se eu tenho que resolver a única coisa que Deus quer. Leve o céu para esse lugar, leve o céu para a sua casa, traga o céu para a sua família, traga o céu para a tua igreja, traga o céu para os seus relacionamentos, traz o céu para a sua profissão, traz o céu para a sua vida de mãe, de doméstica. É o céu que vai manifestar realmente a razão e a essência, e de viver como uma mãe, e com toda a alegria de simplesmente ser uma mãe que glorifica o Senhor. Nós somos chamados a interceder, porque esse é o exemplo de Jesus por nós. Filipenses capítulo 2, ele olhou um problema, a humanidade indo para o inferno, ele viu um problema, e ele entendeu que a única chance era o céu vir à terra, para que houvesse a solução. Alguém teria que interceder pela humanidade. Deus olha e não vê nenhum justo sequer, mas o filho se levanta e fala, eu me esvazio de todos os meus títulos, eu me esvazio de todo o poder, onde anjos, querubins, serafins estão ali servindo. Eu me esvazio, vou à terra, interceder por eles, para que eles possam voltar ao relacionamento com o Pai. A ceia do Senhor é essa lembrança de que aquele que não tinha nenhuma culpa, aquele que era puro, santo e perfeito, Ele deu a vida em nosso lugar, para que nós possamos entregar a nossa vida para Ele. E entregar a vida para Ele agora é Ele que vive através de mim. É ter esse entendimento. Eu sou o céu aqui na terra. E não tem nenhuma arrogância nisso, muito pelo contrário. É muita humildade que precisa. Eu sou o céu aqui na terra. Eu sou o representante do céu. Que se levantem nesse lugar, nessa geração, os pastores que vão cuidar, que vão interceder por nossa